A paz do Senhor, pessoal. Vamos ver se agora dá certo. A gente teve alguns probleminhas aqui no telefone, no celular. Queria saber se vocês puderem estar nos avisando se está tudo certo com a câmera, com o som. A gente agradece. Amém? Nós queremos compartilhar uma palavra ao seu coração nessa noite. Oramos para que você possa já abrir aí o seu coração, para que o Senhor possa falar com você, amém? O Senhor colocou uma palavra poderosa aqui no nosso coração. Hoje é o programa, né, o dia do nosso programa Resgatando a Família, e que nós fazemos todas as quartas-feiras às 6 horas da tarde. Se você que talvez está acompanhando por aqui, pelo nosso perfil, não sabe, né? Então já fica sabendo que nós, todas as quartas-feiras, às 6 da tarde, nós temos um programa que chama Resgatando a Família na CATV, canal 38, né? Tem esse perfil para você poder estar seguindo aqui no Facebook também. Todas as quartas-feiras nós levamos uma palavra direcionada à família lá naquele canal, amém? Tem sido bênção, já faz quase um ano que estamos lá compartilhando a palavra do Senhor naquele lugar. Hoje nós tivemos um problema técnico ali, né? Não podemos estar compartilhando uma palavra ao coração das pessoas. E o Senhor tinha colocado algo no nosso coração, então decidimos estar aqui, né, nesse horário diferente. Já era pra gente ter começado, tivemos alguns probleminhas novamente, mas Deus está na frente, vai dar tudo certo daqui pra frente, e nós queremos deixar uma mensagem ao seu coração, amém? Então, se você puder compartilhar essa live aí no seu WhatsApp, com seus amigos, pode estar compartilhando. Nós já vamos estar entrando aqui com uma mensagem aí ao seu coração, tá bom? Se você quiser também, deixa um boa noite, um like aí na nossa live. Tudo isso ajuda para que a mensagem do Senhor possa estar chegando a outras pessoas, amém? Nós já queremos orar para dar início a essa live, para que o Senhor esteja na direção dessa live, amém? Que o Senhor venha falar aí poderosamente ao seu coração. Pai querido, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Tudo está nas Suas mãos, tudo está debaixo da Sua vontade, debaixo do Seu querer. Nós estamos aqui, Pai, como servos do Senhor, para estar transmitindo a palavra do Senhor aos corações nessa noite. Que essa palavra venha realmente alcançar corações, Pai. Tudo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, que nós possamos transmitir pelo poder do Espírito Santo de Deus, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor esteja na direção dessa live, do início ao fim, que vidas venham ser abençoadas, venham ser restauradas, venham ser vivificadas, que lares venham ser vivificados nessa noite com essa palavra, porque a palavra do Senhor, ela traz vida aos corações. Pai querido, nós pedimos ao Senhor, nós clamamos ao Senhor, que aonde a nossa voz estiver chegando, que traga também paz aos corações. Traga, Senhor, resposta, traga, Senhor, direção, traga livramento, traga cura, traga restauração. Em nome do Senhor Jesus, esteja conosco, Pai, do início ao fim, Pai, para a honra e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, nós queremos já deixar aí um alô a todos aqueles que já entraram, estão aqui conosco. Marquinho Rauzeu diz a paz do Senhor, a paz do Senhor. Carmen Soares, a paz do Senhor. Maria Coiama também. Aline Zanetti também está conosco. Que Deus possa abençoar a sua vida. Amém? Nós já queremos estar entrando. Glória a Deus, a paz do Senhor. Estamos aqui compartilhando essa live aqui com os nossos contatos. Que você possa também compartilhar essa live. Amém. Porque o Senhor tem uma palavra para o nosso coração. Amém? Glória a Deus, queridos, glória a Deus. Nós queremos realmente usar, né, as nossas redes sociais para estar levando a palavra de Deus, né? Nós estamos vivendo dias difíceis, dias de tantas notícias indesejadas, né? Mas como é bom também quando nós temos a oportunidade de estar levando a palavra de Deus, a oração,
uma palavra de paz, uma palavra de consolo aos corações. Isso é maravilhoso e por isso nós queremos estar transmitindo essa palavra, a palavra que Deus colocou no nosso coração. Nós queremos transmitir ao seu coração e eu sei que o Senhor vai falar poderosamente com você. A palavra está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Nós vamos falar de uma mulher, a mulher sunamita. É uma palavra profética para os nossos dias. Quer vir mais para cá? Nós não conseguimos. Desculpa o nosso improviso, mas eu creio que vai ser bênção. Amém? Em nome de Jesus. Ó, Roberto e Baba. Robertinho, rapaz, senhor Robertinho. Também, né, nossos amigos lá de Prudente, que Deus abençoe. A Gislaine, a minha cunhada querida, paz do Senhor, está conosco. A missionária Carla também está assistindo. Queridos, se vocês puderem compartilhar essa live com a sua rede de amigos, eu creio que Deus vai falar aos nossos corações, corações da família, né? Muitos que nos acompanham aqui sabem que nós temos um ministério que falamos de família, para as famílias. E como é importante nós falarmos de família nos dias que nós estamos vivendo. Tantos ataques contra nossas famílias, contra nossos filhos, não é verdade? Então, por isso, nós estamos aqui para trazer uma palavra aí para a sua família. Se você precisa de uma palavra aí para sua família, então o Senhor vai falar com você. 2 Reis vai falar da mulher sunamita e diz assim, ó, 2 Reis capítulo 4, versículo 8, diz assim: certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ela parava para uma refeição. Ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao seu marido: sei que esse homem sempre vem aqui e é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Queridos, eu quero parar por aqui nessa leitura para dizer o que está acontecendo aqui nessa passagem. Está falando sobre o profeta Eliseu. O profeta Eliseu era um grande homem de Deus, realizou muitos milagres, muitas coisas. A palavra fala muito sobre os feitos de Eliseu. E a palavra destaca essa mulher sunamita. Por quê? Porque essa mulher sunamita, ela tem muito a nos ensinar. Ela tem muito a nos ensinar. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui é que essa mulher, ela abre a sua casa para o profeta. Primeiro ela começa a servir o profeta. Ele passava em frente à sua casa, porque a casa dela era caminho do lugar de adoração. Então, era costume, era caminho do profeta passar em frente à casa dessa mulher. E essa mulher, ela percebeu que realmente aquele homem era um santo homem de Deus, assim como está a declaração dela aqui. Primeiro, essa mulher, ela começa a servir refeições a esse homem. Depois, essa mulher, ela passa-se o tempo, ela fala para o seu marido: esse homem é um santo homem de Deus. E ela diz assim: vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar, uma cama, uma mesa, uma lamparina e uma cadeira para ele. Por quê? Porque no momento que ele estivesse passando ali pela casa dela, ele já não iria mais fazer apenas uma refeição, mas ele também poderia dormir ali uma noite para depois prosseguir viagem. Então isso nos ensina que essa mulher, ela abriu a sua casa para a presença de Deus, porque o profeta Eliseu, queridos, no Velho Testamento, os profetas é a representação da presença do Senhor, é a representação do Espírito Santo de Deus, da presença de Deus. Então aquela mulher muito sábia, uma mulher muito abençoada, ela teve a percepção que aquele homem era um homem de Deus. E aquela mulher falou: não, eu não vou ficar somente servindo refeições para ele, eu quero aprofundar mais o meu relacionamento. Vamos construir um quartinho para que ele pouse na nossa casa todas as vezes que ele passar por aqui.
né? Então ela preparou ali um cômodo, ela hospedou, ela foi além no grau de intimidade. Então o que nós podemos entender aqui, queridos? O seguinte: essa mulher abriu a casa dela para a presença de Deus. Nós precisamos abrir a nossa casa para a presença do Senhor. Você precisa abrir o seu coração para que Deus possa entrar e fazer morada. Você vê, ela não ficou somente na refeição, mas ela foi além. Isso mostra um crescimento na fé daquela mulher. Ela cresceu em sua fé. Ela começou servindo apenas uma refeição. Dali a pouco, ela já estava hospedando o profeta em sua casa. E como nós podemos ver, isso resultou em inúmeras bênçãos e livramento para a vida daquela mulher. Queridos, o ponto essencial que nós queremos falar com vocês aqui nessa noite é: as famílias precisam abrir a casa delas para a presença de Deus. E não só de boca, mas de ações. Nós precisamos abrir a nossa casa, porque nós estamos nos deparando com inúmeros problemas nos nossos dias e nós não estamos sabendo como resolver. A primeira coisa que eu quero frisar aqui nessa live é: você precisa abrir a sua casa para Deus, assim como a sunamita fez. Tudo começou quando ela quis hospedar Eliseu em sua casa. Quando ela quis abrir uma hospedagem para o profeta em sua casa. Ela foi hospitaleira, né? Hospitaleira, generosa. Olha o que o Novo Testamento diz, o próprio Jesus diz em Mateus 10, 41, ele fala assim: quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der mesmo que seja um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Olha só a promessa do Senhor, o próprio Jesus falando que aquele que abre o coração para o Senhor, né, aquele que tem o coração quebrantado, generoso, ele receberá a recompensa. Né? Olha só, um copo d'água, né? Um copo d'água, ele está falando, um copo não vai ficar sem recompensa. Um copo d'água que nós servimos para um servo de Deus, para um homem de Deus. Uma ação que nós fazemos para com o povo de Deus, uma live dessa que você acompanha, porque essa live está sendo feita em nome do Senhor Jesus, para a honra e para a glória do Senhor, para que a gente possa levar a palavra do nosso Senhor para a libertação de famílias, para a restauração de famílias, para a bênção de famílias. É para isso que nós estamos aqui. Então, nada disso é em vão. Nada disso é em vão. Deixa eu arrumar aqui um pouquinho. Deixa eu ver. Aperta um pouquinho. Só um minutinho, queridos. Deu? Sim, agora tá bom. Queria saber se a nossa voz tá chegando bem aí, se vocês puderem dar uma confirmada aí pra gente. Amém? Nós não estamos com a estrutura que nós temos lá na CATV, né? Que lá tem câmeras, tem som bom, tem tudo. Mas a mensagem chegando é o que importa, né? Então, queridos, é o seguinte: nós precisamos abrir a nossa casa. Nos dias que nós estamos vivendo, amados, nós estamos nos deparando com muitos, inúmeros problemas relacionados às famílias. Ainda eu e o Ricardo conversava, né? Nós conversávamos a respeito de um acontecimento muito triste que aconteceu no nosso país essa semana. No início da semana, que foi aquele caso de um adolescente de 13 anos, a idade do meu filho, eu tenho um filho de 13 anos, o caso do adolescente de 13 anos que entrou numa escola, esfaqueou uma professora de 70 anos e matou, fora outras pessoas que foram esfaqueadas também, e graças a Deus não veio a óbito, mas essa professora veio a óbito. Então, esses casos, essas notícias, elas estão sendo cada dia mais comuns nos nossos dias, e nós não podemos achar que isso é normal. Nós precisamos nos levantar, né? Muito se é discutido, foi bullying, isso, tudo isso está certo, a gente sabe que essa questão de bullying é uma coisa terrível, mas nós precisamos entender o quê?
O que está acontecendo, queridos, com um adolescente desse que consegue cometer uma coisa tão grave, uma atrocidade tão grave? Aonde estão as famílias? É isso que nós precisamos nos atentar. Às vezes nós queremos jogar o problema para um, para outro, mas como nós falamos a respeito de família aqui o nosso ministério é muito voltado à família, é muito voltado à criação dos filhos, então nós não podemos deixar isso passar em branco. Nós precisamos falar, que as famílias estão sim desestruturadas. Perdidas, né? Estão perdidas. Elas estão se deparando com problemas e elas não estão sabendo resolver esses problemas. Então, esse texto vem falando que a primeira coisa que essa mulher fez foi abrir a casa dela para Eliseu, o profeta. Você toma o Eliseu, o profeta, como a presença, né, amor? Com a presença de Deus. A primeira coisa que ela fez foi abrir a sua casa para a presença de Deus. E é isso que nós devemos fazer. A Marta Santos está falando a paz do Senhor, querida Sandra. Paz do Senhor. Eliana também. A Karina. Deus abençoe, Karina. Queridos, nós precisamos abrir a nossa casa para a presença, assim como aquela mulher fez. Nós precisamos ter tempo de qualidade com Deus. Nós precisamos ter uma intimidade com o Senhor. Nós precisamos ter intimidade com o Senhor, né? Quarto, ela fez um quarto para ele. Quarto fala de intimidade. A palavra de Deus, Jesus disse: se você quer ter com o teu pai, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai, que em secreto ele vê e vai te recompensar. Então, quarto fala de intimidade. Então nós podemos entender que aquela mulher, ela servia refeições ao profeta, ela também foi hospitaleira, ela deu um quarto ao profeta, ela quis ter mais intimidade com o quê? Com a presença do Senhor. Ela abriu a sua casa para a presença do Senhor, e não somente com palavras, mas com ações. Ela teve que construir um quarto, ela teve que colocar uma cama, ela teve que colocar uma cadeira, uma mesa, uma lamparina. Ela teve que fazer ações, não somente de boca. A palavra de Deus fala que a fé sem obras é morta. Se nós falamos que temos fé em Deus e não temos ações concretas de fé, a nossa fé não é verdadeira. Apóstolo Tiago fala isso. Então, nós precisamos ter ações concretas de fé. Essa mulher teve uma ação concreta de fé, convidou realmente a presença do Senhor para dentro da sua casa. E nós vamos saber o quê? Que essa mulher, ela passa por dificuldades. Essa mulher era provavelmente uma mulher estéril, porque ela não tinha filhos até então. O profeta, tão agradecido com aquela generosidade da parte dessa mulher, ele disse assim: o que eu poderia fazer por você para retribuir tamanha bondade? Ela não pede nada, ela fala assim: não, tá tudo bem comigo. Ela não pede nada. Isso mostra que tudo que ela estava oferecendo a Deus, ela estava oferecendo genuinamente. Ela estava oferecendo de todo o coração, não estava oferecendo aquilo para o profeta para receber algo em troca. A fé dela era genuína. E muitas vezes nós queremos ter a presença de Deus para ter algo em troca, né? Ou vamos à igreja por troca, né? Isso. E o que você falou, ela tinha uma fé genuína. Mas assim, Deus é tão bom que Deus conhece os desejos do nosso coração. Às vezes aqueles sonhos que estão lá quase mortos, né? Como é bom, né? E assim, quantos de nós às vezes temos sonhos que a gente já esqueceu, né? Sim, e Deus, ele é poderoso para fazer, mas para isso nós precisamos abrir o nosso lar, queridos, para a presença do Senhor. Queridos, tantas tragédias que têm acontecido, falta Deus na nossa vida, falta Deus na sociedade, falta Deus nas famílias. Tem faltado Deus nas famílias. Às vezes nós queremos terceirizar o problema. É culpa disso, é culpa do fulano, é culpa do ciclano, é culpa do beltrano. Queridos, nós trabalhamos com famílias, por isso falamos, as famílias têm sido muito ausentes na vida dos seus filhos. Isso tem atraído muitos problemas. Nós temos visto uma geração doente se levantar, coisas que não aconteciam na nossa nação.
está acontecendo, como essa tragédia que aconteceu, que nós já citamos aqui, e tantas outras coisas. Mas quando a presença de Deus está dentro da nossa casa, Deus muda a nossa situação, Deus nos dá visão, Deus nos dá direção, Deus nos dá um caminho. Deus nos dá um caminho. O que tem faltado nas famílias é a presença de Deus, é a presença do Senhor através de ações práticas. Então, essa mulher, ela é estéril, ela não pede nada, mas o ajudante ali de Eliseu, Geazi, fala assim, ela não tem, essa mulher ainda não tem filho, e o marido dela já é idoso. O profeta chama e profetiza, diz que ela, no ano que vem, ela estaria com uma criança nos braços. E assim aconteceu. Essa mulher que era estéril, que tinha uma esterilidade na sua vida, diante da presença do profeta que ela mesma botou dentro da casa dela, diante da presença de Deus que ela mesma colocou dentro da casa dela, que ela mesma se esforçou para que a presença estivesse ali dentro da casa dela, essa presença arrancou a esterilidade daquela família. Você sabe que eu vejo aqui? Que a presença de Deus ali revela uma tristeza que essa mulher tinha. Uma frustração. Uma frustração, porque quando Eliseu, no versículo 16, ele fala assim, por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. E ela fala assim, e ela contestou, não, meu Senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Então, ela tinha uma frustração dentro dela. Sim. Olha só, uma tristeza. Sabe aquele assunto que você não gosta de tocar? Sabe aquela coisa que você deixa assim mesmo, porque isso não tem jeito? Né? Porque aqui o texto fala que Geazi fala, olha, eles não têm filho e o marido é velho. Né? Então, talvez ali havia uma esterilidade ou talvez uma idade, né, uma esterilidade juntamente com uma idade avançada. Então, isso nos mostra o quê? Quando a presença de Deus, ela entra na sua casa, a presença de Deus, ela começa a revelar as feridas que aquela mulher tinha. Sim. Né? Ela era uma mulher ferida, porque o profeta, que ela sabia que era um santo homem de Deus, porque senão ela já tinha construído um quartinho, né? Ele já estava lá, e ela sabia que ele era de Deus. Quando ele fala que ela vai ter um filho, ele fala, a resposta dela, não brinca comigo. Não brinca comigo. Tipo assim, eu acredito assim, né? Quantas frustrações que ela já teve em relação à gravidez. Esse assunto. A gravidez, né? Às vezes perdeu quando ficou grávida, aí depois não conseguiu mais ter, esquece esse assunto, né? Sabe aquele assunto dentro da tua casa que você não quer tocar? Sabe aquela coisa que você já falou assim, não, esquece isso aí. Esquece isso aí. Quando você entra na presença de Deus, é esse assunto que Deus quer trazer. Que Deus quer curar. Porque há uma ferida que precisa ser curada. Há uma ferida que precisa ser cicatrizada. Então, tem áreas da nossa vida que elas não são bem resolvidas. Ela afeta o casamento inteiro. Afeta a família. A família. E o próprio Deus quis fazer essa bênção para aquela mulher, porque ela não pediu. Ela não pediu. Mas Deus quis abençoar ela. Então, queridos, quando nós abrimos a nossa casa, como essa mulher fez, abriu a casa para Deus, milagres acontecem. Nós precisamos abrir a nossa casa para o nosso Deus. Para a palavra de Deus, para a intimidade com Deus, né? Para o temor ao Senhor. Isso, Todas as coisas. Que nós quando precisamos. Você ouve uma palavra dessa, fala, não, eu quero para mim. Não, eu vou obedecer. Não é verdade? Amém, isso mesmo. E ela fez isso. E o profeta disse que ela teria. De início ela resistiu, demonstrando, que nem o Ricardo disse, até uma ferida, uma frustração, um assunto no qual não queria se tocar. Quantas vezes? Às vezes não é nem esterilidade, mas pode ser outros assuntos. Assunto financeiro, derrotas que nós tivemos na nossa vida, no qual realmente machucou o nosso coração. E ficou aquela ferida, ela está aberta, aquele trauma, aquela ferida está ali aberto. Deus restaura, cura, cicatriza. Deus cura. Deus traz fertilidade. Olha, onde não tem vida. Isso. Deus tira a esterilidade e traz fertilidade. Glória a Deus. Então aquela mulher era estéril, Deus tirou aquela esterilidade e deu a ela um filho. Queridos, glória a Deus. Essa palavra é muito rica e tem muitos ensinamentos para nós.
E a palavra de Deus diz que num determinado dia, aquele menino ainda pequeno, não se fala a idade dele, esse menino adoece e vem a óbito. Meu Deus. Olha só, olha quantos ensinamentos da fé desta mulher nós podemos tirar para as nossas vidas. Olha quantos ensinamentos. Deixa eu ler o texto aqui. De repente, o menino começou a chamar o pai, gritando: ai, é minha cabeça, ai, é minha cabeça. O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo pegou e levou o menino, a mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Olha só, ele morreu. Olha a atitude dela. Ela subiu ao quarto do homem de Deus e pôs ali o menino. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Olha só a tranquilidade, a fé dessa mulher. Ela falou: eu vou lá no homem que pode resolver. Eu vou lá no homem de Deus. Então assim, ela não blasfemou, ela não murmurou, não é verdade? Quantas vezes, né, a gente reclama para Deus, né? Ah, mas está acontecendo isso. Ah, o meu casamento, né, que o Senhor abençoou, olha como é que tá. Isso. Não é verdade? E sabe algo que eu entendo também aqui nessa palavra é o seguinte: quando nós colocamos Deus para dentro da nossa casa, quando nós fazemos questão da presença do Senhor dentro da nossa casa, nós sabemos exatamente a quem recorrer. Verdade. No momento da dificuldade, no momento da aflição, no momento da aflição. A quem nós temos recorrido no momento da aflição? Essa é a pergunta que eu gostaria. Mal, né, que todo mundo fala, o dia mal. Né? Quando o dia mal daquela mulher chegou, mas ela sabia exatamente a quem recorrer. Você sabe a fé dela que eu vejo assim, a fé de Jó, né? Ela diz, um pensamento, né? Deus deu, Deus tirou, mas Deus pode ressuscitar. Né? De Abraão. Que nem o Abraão, né? Nós vamos, filho, mas cadê o cordeiro? Deus proverá. Né? Então a fé inabalável. Nós temos que ter essa fé inabalável. Não importa a circunstância, não importa o que está passando. Mas se você tiver intimidade com Deus, se você estiver na presença de Deus, um milagre pode acontecer. Um milagre pode acontecer. E nós sabemos, olha só, a pessoa que tem intimidade com Deus, queridos, sabe exatamente a quem recorrer na hora do problema. Quantas pessoas estão diante de um problema na sua família, estão diante de um problema com o seu filho, está diante de um problema no seu casamento, está diante de um problema financeiro e não sabe a quem recorrer. Aí você recorre a um, recorre a outro. A empréstimo, né? A empréstimo, a psicólogo, a médico, a não sei o quê, tantas outras coisas. Você vê. E nunca recorre àquele que pode todas as coisas. Não somos contra nada dessas coisas, mas Deus precisa estar em primeiro lugar na sua vida. Os nossos joelhos precisam se dobrar primeiro diante do nosso Deus. E mais, a confiança que ela tinha. Na verdade, hoje, todos os diagnósticos que a gente vê, e tem aumentado, né? Se tem uma tristeza profunda, se tem algo que ela está passando, eles falam, é depressão, né? Como isso tem aumentado? Mas, na verdade, é a falta da presença de Deus. Não é verdade? Muitas vezes é a falta da presença do Senhor. Então, nós precisamos trazer a presença de Deus para dentro da nossa casa. Porque quando chegar o dia mal, nós saberemos a quem recorrer. Ela sabia exatamente a quem recorrer. Diante de tragédias que acontecem, diante de tragédias que têm acontecido na nossa nação, nós não sabemos de onde vem o problema. Mas a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não muda. Nós estamos aqui falando sobre família. Por que nós estamos falando sobre família? Porque as famílias precisam da presença de Deus. Nós estamos falando isso desde o início. A sua família precisa da presença de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. A sua família não precisa de mais dinheiro. A sua família não precisa de mais recursos. A sua família precisa do reino de Deus estabelecido dentro do seu lar.
Você precisa se esforçar para construir um altar dentro da tua casa. E quando eu falo um altar dentro da tua casa, não é um altar físico, mas é um altar de adoração. Todas as pessoas que estão dentro da sua casa precisam saber que o Senhor é Deus ali dentro. Que Ele é o Senhor. Glória a Deus. Essa mulher tinha essa convicção. A mulher, ela pega o filho morto nas suas mãos. Olha que tragédia. Quantos sonhos que você tem morreram, né? Que já morreram. E você não levou na presença de Deus. E você não levou na presença de Deus. Quantos sonhos. Quantas coisas que você fala, isso aqui já não tem mais jeito. Às vezes, queridos, é um filho seu rebelde. Você fala, esse aqui já não sei mais o que fazer. Já deixei, né? Já deixei, já larguei mão. O esposo que não... o meu casamento já não tem mais jeito. Essa doença que não me deixa. Essa tristeza que não vai embora. Essa esterilidade que não vai embora. Queridos, não é assim. Faça um altar para o Senhor dentro da tua casa. Glória a Deus. Faça um altar. Essa mulher fez um altar para Deus dentro da sua casa. Entre assim, simbolicamente, é óbvio. Mas ela colocou ali o profeta, a presença. Ela fez questão. Ela investiu dinheiro. É verdade. Ela investiu dinheiro. Ela construiu um quartinho de tijolos. Ela colocou, ela investiu. Às vezes nós não queremos fazer nada. Nós não nos movemos. Às vezes nós passamos por situações com filhos, nós nunca jejuamos pelo aquele filho. Verdade. Você talvez nunca pagou o preço. E quando eu falo de pagar preço, eu estou falando de um jejum, de oração, de acordar na madrugada, de interceder, de orar, de buscar a face de Deus. Na verdade, a maior omissão é quando nós falamos, como é que está seu filho, né? Aquele, vamos supor, que esteja na droga. Está na mão de Deus. Mas a palavra de Deus fala, que nem a Cláudia estava falando, que a fé sem obras é morta. Pus na mão de Deus, estou levantando às 3 horas da madrugada, estou jejuando, estou vigiando Ele, estou vendo as amizades dele, não é isso? É obra junto. Estou observando, estou instruindo. Estou instruindo. Então, a fé sem obras é morta. Nós cremos no Senhor, mas tem a nossa parte, como aquela mulher que a gente está falando. Com certeza. Construir o quarto, eu quero mais intimidade, eu quero a presença dele de dia e de noite aqui. E outra coisa, no momento da dificuldade, nós precisamos confiar no Senhor. Queridos, essa mulher pegou o filho morto nas suas mãos e ela continuou confiando. Às vezes, uma coisa negativa que acontece nas nossas vidas, a gente já quer largar a mão. O pastor Benilson está conosco, confia no Senhor Jesus. Amém. Aí, Cássia Cavalcante também, Carmen Soares. A Denilza também, Guimarães. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Não sei se é a Denilza ou se é o pastor Carlos, mas que Deus abençoe grandemente. Queridos, ela continuou confiando. Ela continuou confiando. Ela pegou uma jumenta. Ela montou em cima daquela jumenta junto com um servo. Ela foi até o Monte Carmelo. A palavra, os estudos dizem que é os 40 e 50 entre 40 e 50 quilômetros montado numa jumenta. Você imagina quanto tempo isso demorou? Deve ter demorado. Não deve ter sido fácil. Imagina o pensamento dela. Que fé essa mulher tinha, né? Que fé. E quantas vezes a gente desiste, né? Fala o tempo. Às vezes nós não estamos alcançando milagres porque nós estamos desistindo. Ela não desistiu. Olha só, ela tinha intimidade com Deus. Aí quando veio o dia mau, ela não ficou chorando no canto, murmurando contra Deus. Não, ela pegou a jumenta, montou naquela jumenta junto com o servo, foi até o Monte Carmelo, andou 50 quilômetros em cima de uma jumenta. Olha só, e foi exatamente em quem poderia resolver o problema dela, que era o profeta Eliseu. No meio do caminho, a palavra de Deus fala que Geazi vem ao seu encontro e fala: o que aconteceu, tal. Ela não, tá tudo bem. Tá tudo bem, não fala o problema para ele. Ela vai direto no profeta Eliseu. Olha só o que ela fala, versículo 28. E disse a mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças
Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto e pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente, e se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares não irei. Então ele foi com ela. Olha só. Ela insistiu com ele. Então, insistiu. Ela não aceitou. Não. Ela não aceitou outra pessoa. Outra pessoa ir lá e resolver o problema dela. Ela não aceitou. Ele quis dar um jeito, não. É o Senhor. O Senhor vai até lá e vai ver o que está acontecendo com o meu filho. E uma coisa interessante, a hora que ela pega o menino morto, ela já leva, ela não coloca no quarto do menino, ela coloca no quarto do profeta. Ela coloca o filho no quarto do profeta. Olha que só que coisa. Ela coloca o filho ali, naquele lugar aonde a presença do Senhor habita. Queridos, ela não confiava em mais nada. Ela confiava na presença de Deus. Ela confiava no Senhor. É isso que nós temos que fazer. É isso que nós precisamos nos nossos dias. Nós precisamos de pais e mães que confiem inteiramente no Senhor, porque a palavra de Deus fala que os filhos são herança do Senhor. Glória a Deus. Então, os nossos filhos foram heranças recebidas de Deus. Então, é Deus que tem uma direção para eles. Não é fulano, não é cicrano, não é beltrano. É Deus. Deus tem um caminho, Deus tem um propósito, Deus tem uma direção. Qual é o problema que você está enfrentando? Não desanime, confia no Senhor. Confia no Senhor. Faça que nem ela, não desista. Queridos, Deus tem obra maravilhosa para realizar. Glória Existe a Deus. uma atmosfera de Deus sobre as famílias. Sobre as famílias. O Senhor quer resgatar famílias. O Senhor quer alcançar a próxima geração. Nós temos falado disso continuamente. E como a gente tem... Se atente para isso. Leve seus filhos à presença de Deus. Ah, mas meu filho já está perdido. Leve o seu filho na presença de Deus. Insista. Insista. Enquanto há vida, há esperança. Nós precisamos de Deus. Os nossos filhos são herança de Deus, mas na verdade eles não são nossos. Eles são do Senhor. Insista. Leve eles. Se você não consegue fisicamente, leve eles em oração, intercessão e jejum, até que Deus mova os céus. Mas não desanime. Faz que nem essa mulher. Pega esse filho, pode estar perdido, não tem problema. Vá até aquele que pode resolver o teu problema. Quem pode resolver o teu problema é Deus. Queridos, uma pessoa que abre a casa dela, a pessoa que faz um altar na sua casa para a presença de Deus, ela não fica sem recompensa. Deus, ele vai curar suas frustrações, Deus vai sarar sua esterilidade, Deus vai sarar suas feridas, Deus vai ressuscitar mortos se for necessário. Porque a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus disse, ainda que esteja morto, se crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Ainda que esteja morto, viverá. Na verdade, um filho desviado, ele é morto espiritualmente. Ele é morto espiritualmente. Às vezes tem filhos, tem mães de filhos mortos espiritualmente. Não importa. Pega esse filho e coloca na presença do Senhor. Até que Deus faça um milagre. Até que Deus te dê uma direção. Até que Deus te dê um caminho. Amém? Nenhum daqueles que entrar na presença do Senhor, queridos, vai sair de mãos vazias. Deus tem bênção para nós. Deus tem bênção para as famílias. Deus quer abençoar a nossa vida. Abra seu coração para o Senhor. Pegue essa palavra ao seu coração. Você quer falar mais alguma coisa? Atraia a presença de Deus. Você quer falar da fome? Vem. Atraia a presença de Deus para a tua casa. Amém. Coloque, talvez fisicamente você não leve, você não consiga levar o teu filho mas em oração, para uma igreja, ou mas em oração você coloca o teu filho na presença de Deus.
Você coloca o teu esposo na presença de Deus. Amém. Você coloca a sua família na presença de Deus. E o Senhor diz nesta noite, o que é impossível para mim? Nada é impossível. Nada é impossível. Nada. Queridos, uma última coisa que eu quero frisar aqui para nós já finalizarmos essa live que nós trouxemos hoje, de uma maneira especial, porque tivemos um problema, assim como eu falei no início da live, né, no nosso programa Resgatando a Família, e a gente quis trazer essa palavra aqui hoje, né, por conta disso. Mas a última coisa que nós lemos aqui na palavra do Senhor sobre a sunamita, ele está no capítulo 8. Olha só para você ver, essa mulher, ela abriu um caminho para Deus dentro do seu lar. Nós temos que ser facilitadores da presença de Deus dentro do nosso lar. Às vezes nós mais atrapalhamos do que contribuímos com o Espírito Santo. Não, a mãe e o pai tem que ser facilitador da presença. Então, essa mulher abriu a casa dela para o profeta, milagres aconteceram. Num determinado momento, queridos, no 2 Reis capítulo 8, diz, Eliseu tinha prevenido, olha só, escuta isso que isso aqui é importante. Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado, saia do país com sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou para essa terra uma fome que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Olha só, um outro acontecimento que aconteceu com essa mulher, com a mesma mulher, foi que num determinado momento, o profeta Eliseu 7 anos de fome. Fala assim, olha, Deus vai trazer juízo sobre a nação de Israel. Virá 7 anos de fome sobre a nação. Pega a tua família e vai para outra nação, aonde você puder ir. Foge porque vai vir fome. Essa mulher escuta o que o profeta disse e obedece. Então, uma coisa que nós precisamos trazer aqui para vocês. Aquilo que você ouve de Deus, obedeça. Aquilo que está na palavra de Deus é mandamento. É lei para nós. Essa mulher obedeceu o profeta, saiu do país, foi para outro lugar que ela poderia ter ido. Ela se livrou a família dela da fome. E a palavra de Deus fala que quando esses 7 anos passaram, ela teve tudo restituído novamente. Glória eu não vou estar Deus. Lendo tudo por causa do Glória tempo, para não me estender demais. Mas eu quero deixar uma última palavra aí ao seu coração. Pode existir o decreto que for sobre uma nação. O decreto que for. A nossa nação, tá duro as coisas aqui. O decreto que for sobre a nação. Se a sua vida está na presença de Deus, Deus traz livramento para você. Glória a Deus. Deus traz livramento para você e para sua casa. Mas para isso, nós precisamos obedecer. Então, não tema o dia mau. Não tema as más notícias. Não tema as más notícias. Olha só, Israel estava sobre um decreto de juízo de Deus. Mas aquela mulher foi poupada porque ela ouviu o que o profeta, a orientação do profeta. Então, queridos, nós precisamos ouvir a Deus e obedecer. Nós precisamos ser submissos à palavra de Deus. Amém? Que Deus vai fazer muitos milagres na nossa vida para a glória do nome dele. Em nome de Jesus. Amém? Fique com essa palavra ao seu coração. Nós agradecemos. Adriana Hernandes está assistindo. Deus abençoe. Danilze Carlos Guimarães também. Deus abençoe. Aline Fernanda Zanetti. Deus abençoe. Confiança Vistorias também. Deus abençoe. Gislaine Koyama. Que o Senhor abençoe. Cássia Cavalcante também. Em nome de Jesus, pega essa palavra ao seu coração, queridos. Primeiro, traga a presença para dentro da sua casa. Segundo, diante de uma dificuldade, continua confiando. Deus é Deus de livramento. Terceiro, obedeça a Deus. Né? Quarto, coloque os seus sonhos diante de Deus. Né? Ainda não morreu. Não morreu. Amém? Deus pode cumprir todas as coisas. Deus pode fazer.
Deus pode tirar a esterilidade de dentro da nossa casa. Deus pode fazer grandes coisas para a glória do seu Porque nome. quando a presença de Deus ela entra na sua casa, Deus começa a mexer tudo, né? Começa a posicionar. Um posicionamento que vai gerar bênçãos. É verdade. Não temas, né? Não temas. Não temas, querido. Não temas. Deus é conosco. Glória a Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor para que a gente possa finalizar. Glória a Deus. Pode orar, amor. Pai, nós te louvamos nesta noite. Amém, te agradecemos por Pai. essa palavra, Senhor. Que nós venhamos, ó Pai, almejar, ó Pai, querer, ó Pai. Pai, ter sede, Pai, da presença de Deus, ó Pai. Porque nós sabemos, ó Pai, se nós meu bebermos Deus. dessa água, nós nunca mais teremos sede, ó Pai. Coloca sobre nós a Tua presença, sobre essas pessoas que estão assistindo, ó Amém, Pai. Jesus. Que elas possam receber a presença do Senhor. Visita que elas mesmo, possam crer na Senhor. presença do Senhor. Saber que o Senhor é o Deus de milagre, o Deus que revela Amém, sonhos, Deus Jesus. Glórias que a conhece Deus. o nosso coração, conhece as nossas frustrações, conhece os nossos sentimentos, ó Pai. Conhece Oh, as nossas Deus. tristezas, ó Pai. Visita, Pai. Visita cada um nesta noite, Visita ó Pai. aquelas E pessoas traz, de ó coração, Pai, à Pai, tona, ó Pai, tudo quebrantar. aquilo, ó Pai, que tem dentro dela, Pai, que fere ela, Senhor. Sonhos Traz, ó Pai, frustrados, traz, ó Pai. Pai, a realidade, Deus, Senhor, em nome na de Tua Jesus. presença, para que o Senhor possa Em tratar, nome para que de o Senhor Jesus. possa curar, Em para que o Senhor nome possa de realizar Jesus. maravilhas na vida dessa pessoa, Realiza Senhor. mesmo, Realiza, Pai, Senhor. através do Teu poder, Em porque a Tua nome palavra de diz o que é Jesus. impossível para Ti, ó Pai. Amém. Nada é impossível, Nada é impossível, para Ti, ó Senhor. Pai. Nós sabemos que a Tua presença traz milagres. Nós Amém, sabemos que a Tua meu presença, ó Deus. Pai, traz restauração de famílias, traz posicionamento de famílias, Amém, Senhor. Jesus. Traz milagres extraordinários, ó Pai. Faz um milagre, ó Pai, nas nossas nome vidas, nas do vidas desses Senhor que estão Jesus. assistindo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar grandemente. Nós agradecemos a presença de todos que estão aqui Glória a conosco. Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida e a sua casa, o seu lar, os seus filhos. E que você tenha aí um altar ao Senhor dentro Glória da a sua Deus. casa. Amém? Um altar de adoração a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.